eu, com os olhos fechados, parece que realmente eu voltei no tempo. E era uma mistura de sentimentos, de medo, mas de Jesus, eu tô aqui, eu quero te obedecer e eu quero fazer algo para você. Como eu sempre costumo dizer, e eu já dizia isso naquela época, eu sou muito devedora a Jesus. Então, quando o pastor João disse: você vai ser uma líder de Reuel, e apresentou a visão, logo o Espírito Santo colocou dentro da minha alma: Reuel resgatando vidas, porque eu tinha feito uma promessa para o Senhor. Eu disse: o Senhor me resgatou e eu preciso ser instrumento nas tuas mãos para poder resgatar vidas. Então, de imediato, ele me lembrou dessa promessa e eu coloquei o nome do Reuel, resgatando vidas, porque o intuito era subir viela, descer escadão e ir atrás daquelas pessoas que a sociedade rejeita. E eu me lembro de orações que eu fazia e eu dizia: Senhor, o mundo rejeita o bandido, o mundo rejeita o traficante, o mundo rejeita o homossexual, mas o Senhor não rejeita. Então, o que o mundo rejeita, me coloca de frente para essas pessoas, para que eu possa ser instrumento nas tuas mãos para resgatar elas. Na realidade, eu comecei com Reuel com 8 pessoas que me davam muito trabalho na época, cada uma com um temperamento muito difícil. Eu não sabia realmente como eu iria fazer aquilo, mas não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor, por Ele, para Ele são todas as coisas. E eu comecei a orar e dizer: Senhor, eu preciso ganhar almas. Eu lembro que eu subia no monte, eu levantava nas madrugadas, eu colocava a minha cabeça no chão, a minha cara no chão. No monte eu colocava a minha cara no pó e eu dizia: Senhor, eu te imploro, me dá almas. E eu lembro como se fosse hoje, uma oração que eu fazia, e eu dizia assim: Pai, eu não sou boa, eu sou ruim. Eu não tenho capacidade de amar ninguém, mas se eu amo as pessoas é porque o Senhor derramou esse amor no meu coração. Então, se o Senhor derramou esse amor no meu coração, me ajuda a ganhar almas. E o Reuel, ele começou a crescer, ele começou a vir pessoas. Eu dizia para os membros do Reuel: vocês precisam se apaixonar por pessoas. Jesus mudou a tua vida, então seja o instrumento. E essas pessoas, elas começaram a criar raízes e foram me ajudando, divulgando o Reuel resgatando vidas. E o Reuel de 8 foi para 10, foi para 20, foi para 30. E eu me assustei quando a gente chegou numa casa bem pequenininha e tinha aproximadamente 50 pessoas mais ou menos dentro daquele Reuel. Eu olhei, arregalei os olhos e disse: meu Deus, está acontecendo, o Senhor está mandando as vidas, as almas. E foi crescendo, e eu dizia: Pai, tá bom, agora tá crescendo, então me ajuda. Eu não sei, eu não tenho capacidade alguma, me capacita para formar líderes. E eu fui discipulando, e o Senhor foi enviando pessoas que tinham despertar além de algumas outras pessoas, encostava mais perto de mim, orava junto comigo, entrava nos propósitos doidos, arrumava a casa, e eu trazia essas pessoas para perto. E entre elas tinha o Lucas Fontes, a Day, o Alex, a Ciele, o Jefferson e outros líderes que não estão hoje. Mas quando eu olho para a Ciele, quando eu olho para o Lucas chegou manifestando demônios. No primeiro Reuel que eu fiz na casa do Lucas, na hora da palavra, o demônio manifestou e jogou ele longe, e todo mundo que estava no Reuel da família dele ficou assustado. O demônio fez tanto escândalo que eu tive que pedir para todo mundo se retirar e só ficar eu e o Lucas e mais, acho que o Wellington na época, orando pelo Lucas, expulsando aquela entidade. E hoje, quando eu vejo o Lucas pregando com tanta paixão, com tanta alegria, eu olho e falo: Jesus, o Senhor é um Deus maravilhoso. E eu lembro daquele versículo que fala: os que semeiam com lágrimas um dia voltarão com alegria. E eu semeei em oração: Jesus, me ajuda a ganhar almas, a formar líderes. E o Senhor fez todas as coisas. Quando o Reuel entrou na minha casa, a recordação que eu tenho são recordações vagas. Eu me lembro que a pastora Renata estava pregando, e durante a ministração eu estava longe, não estava entendendo nada, não estava ouvindo nada, não estava enxergando nada. E de repente eu me senti jogado na porta da minha casa, na porta de alumínio, e eu caí no chão.
possuído por um demônio, por vários demônios. E aqueles demônios me jogaram na porta e eu me lembro que o Senhor permitiu eu ficar consciente. O demônio falava na minha boca, mas eu estava entendendo tudo, estava vendo tudo. E a pastora Renata pediu para todo mundo sair. Todo mundo saiu e de repente ela orou e expulsou os demônios. E aquele dia foi o primeiro e último dia que eu tive um processo de libertação. Porque ali quando a pastora Renata orou, eu conheci Jesus. Eu estava traumatizado, eu odiava todos os pastores, eu não queria saber de igreja. Eu estava sofrendo um processo emocional e tudo que eu queria era pegar minha moto e jogar na frente de um caminhão, de um ônibus, ou abrir a minha gaveta e tomar o vidro de chumbinho que estava guardado e tirar minha vida. Só que quando a pastora Renata orou e os demônios saíram, eu encontrei a vida. Eu encontrei João capítulo 14, versículo 6. Eu encontrei Jesus. E dali pra frente eu fui pro culto com 3 dias. O Reuel foi na quinta, no domingo eu fui pro culto. E no mesmo culto eu fui batizado no Espírito Santo. No mesmo culto eu entreguei a minha vida de verdade a Cristo. Depois eu fui na época era o encontro, depois o reencontro. E depois eu me batizei. E já são quase 7 anos que eu encontrei Jesus e minha vida mudou, de verdade. A visão Reuel, ela impactou tanto a minha vida que eu me vejo como o discípulo Levi. Quando Jesus chegou em Levi e falou: Levi, vem e me segue. Levi, o apóstolo Mateus, começou a seguir Jesus e eu me vejo como Mateus. Comecei a seguir Jesus e comecei a fazer parte de verdade dessa visão. Então a visão Reuel hoje, ela é tudo. É tudo. Na minha casa a visão Reuel é tudo. Nós vivemos a visão Reuel, nós entendemos a visão Reuel e nós tentamos praticar dia após dia a visão Reuel. Hoje eu não sei o que seria de mim, da minha casa, se não fosse essa visão. Se a gente não fizesse parte dessa visão, eu não sei como que seria a minha vida. Sim, o Senhor é poderoso para fazer muitas coisas, fazer de maneira diferente, mas a visão Reuel literalmente faz parte da minha casa e da minha família. Quando foi me notificado que a gente ia multiplicar o Reuel, que eu ia multiplicar o Reuel, me vieram vários sentimentos de incapacidade, de medo, de não poder continuar aquilo que eu aprendi com a pastora Renata, de pregar, de evangelizar, de entrar, de orar, de expulsar demônio, de salvar vidas. Eu achei que eu não seria capaz. Então eu assumi aquela responsabilidade, mas com muita insegurança. Eu fiquei muito tempo inseguro, sem saber como prosseguir, como caminhar. E de fato, de verdade, se não fosse a Lil na minha vida, se não fosse a Maria Eduarda e a Lituane na minha vida, talvez eu não conseguiria. Porque por diversas vezes eu tentei desistir, tentei parar, e a Lil não deixou. Por diversas vezes eu tentei parar e eu olhava a Eduarda, eu via o fruto que ela estava dando, a menina de Deus que ela estava se tornando, e eu pensava: se eu parar, a minha casa vai morrer. Mais ou menos há uns 3 anos atrás, nós entramos numa casa, o Reuel Ágape, já o Ágape, eu, a Lil e o Reuel Ágape, entramos na casa da Adriele. E nós chegamos lá, a Adriele estava sem vida. O olhar dela era de tristeza, sem cor. E no final do Reuel eu me lembro que eu convidei ela para vir para a igreja. E eu acho que a Lil também conversou com ela. E ela veio para a igreja. E ela começou a frequentar a igreja. De repente aquela menina que sem vida, sem luz, começou a fazer parte de verdade do Reuel. Ela começou a caminhar com a gente, começou a evangelizar, ganhar almas. E ela se tornou uma discípula de fato. E eu e a Lil tentamos ensinar tudo para ela.
E eu me lembro que uma vez nós estávamos com o Reuel com pouquíssimas pessoas e nós não tínhamos casa para fazer o Reuel. E a Adriele, junto com um grupo de meninas, saiu de casa em casa para oferecer o Reuel. E nós entramos numa casa, fizemos o Reuel, foi bênção. E de fato a Adriele entendeu o real e verdadeiro significado do que é ser um amigo de Deus. Hoje essa moça, Adriele, faz parte da dança. Ela foi para a multiplicação do Reuel Ágape, ajuda, é linha de frente lá no Reuel dela. Se o Reuel não tivesse entrado na casa dela, quem seria a Adriele? O que seria da Adriele hoje se não fosse o Reuel? Pai, gente, eu sou a Adriele, eu tenho 18 anos e eu vou contar aqui um pouco do meu testemunho antes de eu chegar no Reuel. Um tempo atrás, eu estava numa vida totalmente no pecado, onde eu bebia, eu saía para lugares e comecei a fazer coisas que eu nunca imaginaria fazer. Teve um tempo atrás, em setembro de 2022, eu tinha chegado de uma festa e eu sentei na minha cama e eu comecei a falar que eu não queria saber mais de nada, que eu ia começar só a viver nos bailes, bebendo, fumando, ficando com todo mundo. E isso que eu achava que era curtição para minha vida, isso que eu achava que era bom. E dias depois, uma amiga da minha mãe ofereceu um Reuel na minha casa. Eu nem queria participar do Reuel nem nada, só que aí quando chegou no horário da comunhão, o Lucas, o líder do Ágape, ele me fez o convite para vir na Vinde, bem no dia que eu tinha um baile marcado para ir com os amigos meus. E aí no domingo eu percebi que foi o próprio Deus que me chamou para vir. E aí eu comecei a vir nos domingos e o resto da semana eu vivia a vida como eu achava que deveria viver, porque eu achava que eu nunca ia me libertar totalmente e que eu nunca iria me converter de verdade. E aí, depois de um tempo, eu me batizei, passei no sobrenatural e Deus me transformou em uma nova criatura, Deus me curou e Deus me libertou de tudo. E se eu não tivesse ido pro Reuel, eu estaria totalmente perdida nesse mundo. E o que eu diria para as pessoas que ainda não conhecem a visão Reuel é: se você tiver a oportunidade de fazer na sua casa, que você esteja de coração aberto. Porque nos mínimos detalhes, através de uma palavra, de uma oração, Deus fala muito com pessoas no Reuel, muitas pessoas são frutos de um Reuel. E nesse mundo não tem nada de bom a oferecer, só momentos que parecem ser bom, mas não é. E somente o Senhor, né, é a nossa felicidade verdadeira, e através de um Reuel você pode ser salvo. Quando começou a visão, no início da visão, eu não imaginava que tomaria essa proporção, mas eu acreditava nos propósitos do Senhor. Eu abracei a visão porque eu acreditei que realmente era algo dado por Deus. Eu vi líderes começar nessa visão e olhar e dizer: não está fluindo, desanimar no meio do caminho. Eu já tentei desistir de muitas coisas da minha vida, mas eu nunca pensei em desistir do Reuel. Eu nunca cheguei no pastor e disse: está difícil, eu não estou conseguindo. Pastor, não está fluindo. Não, eu acreditava que a oração do justo podia muito em seus efeitos. Então eu orava e eu dizia: Senhor, eu sei que o interessado maior em salvar pessoas não somos nós, é o Senhor. Então eu acreditava que sim, ia dar certo. Não imaginava na proporção que ia ser, mas eu acreditava que sim, que iria dar certo, que iria crescer. E eu acreditava sim, com toda a minha alma, que o Resgatando Vida ia ter muitas multiplicações. Não porque eu era boa, porque eu nunca fui. Eu nunca fui boa em falar, eu nunca fui boa em pregar, porque nada era sobre mim. Mas eu acreditava que aquele que nos deu a visão e que nos chamou era fiel para cumprir. Antes de eu chegar do Reuel Leão de Judá, eu tinha um ódio tremendo do meu pai por não conviver com ele, tinha um ódio tremendo da minha família paterna por não ter contato com eles, e minha mãe mesmo barrava muito nisso. Eu tinha um temperamento tremendo dentro de casa, eu era muito estressado, com tudo eu já me explodia, falava palavrão, arrumava briga com a minha mãe dentro de casa. E tinha uma massa hereditária tremenda na família do meu pai, onde passava do meu avô pro meu pai, até então chegou em mim, que era uma maldição hereditária de meninas, de ficar com várias meninas, mesmo com pouca idade já ficava me envolvendo com várias meninas.
E eu vivi essa vida desgraçada no lamaçal do pecado, muito distante de Deus. De vez trbalhar para a obra de Deus, eu dava trabalho para Deus. Quando eu entrei para o Reuel Leão de Judá, que foi um pouco tempo de eu entrar para a igreja, com um pouco de tempo eu já fui entendendo o que era o Reuel, que é ser os pés de Jesus aqui na terra. Amar pessoas assim como ele amava, fazer o que ele fazia aqui na terra, e até os perdidos. Quando eu entrei pelo Reuel Leão de Judá, eu recebi um discipulado de Deus, não por um Deus miserável, mas por um Deus de amor, um Deus de graça, que me discipulou mesmo eu sendo desgraçado, mesmo eu estando no pecado e na sujeira do lamaçal do pecado. E o Senhor me tratou, me transformou e me mudou. O ódio que eu tinha pelo meu pai se tornou amor, meu temperamento forte se tornou paciência, e tudo aquilo que era sujo se tornou limpo em mim, graças ao Reuel, graças a Jesus Cristo. A visão Reuel é muito mais que somente descrever em palavras, ela se descreve em atitudes. Durante o Reuel Leão de Judá, eu conheci verdadeiramente o que era o ID, pregar o Evangelho. Não é somente eu falar que eu amo a Deus, mas é mostrar isso nas minhas atitudes, é eu mostrar isso no pregar, é eu mostrar isso no falar, é mostrar isso no fazer. E quando eu entrei pelo Reuel Leão de Judá, num pouco período de tempo eu entendi tudo isso. Não por conta que meu Reuel seja o melhor Reuel, diferente disso, é por conta que em todos os Reuel há o Espírito Santo, há a presença de Deus, e ele se manifestava em cada casa ele falava comigo e me discipulava, e mostrava que o meu lugar era lá, que meu lugar é fazendo a obra de Deus, que meu lugar não é dar trabalho para Deus, mas é cumprir naquilo que ele falou para mim em Marcos 16:15, e de pregar o Evangelho a toda criatura. E logo após receber esse discipulado de Deus, receber essa graça de Deus derramada sobre minha vida, foi aí que ela começou a se espalhar sobre minha família. Eu comecei a mostrar nas atitudes o Evangelho de Deus, mostrar nas atitudes o que a visão Reuel me ensinava. E foi aí que eu fui trazendo mais para perto a família do meu pai. Aquele ódio se tornou amor, se tornou vida em mim. E pelas minhas atitudes eu fui trazendo aos poucos familiares do meu pai. Ao chamar também fui trazendo meu pai para perto, trazendo minha madrasta para perto. Uma mulher que vivia na tristeza, vivia no pecado. Ao ver Jesus, ao conhecer Jesus, através da visão Reuel, se tornou uma mulher cheia do Espírito Santo, que até hoje faz a diferença na obra dele. A visão Reuel, ela é muito mais que somente palavras, é muito mais que somente vídeos. Ela é uma visão que transforma a vida de pessoas, não por ser um grupo formado por homens intelectuais, sábios e espertos, mas por ser um grupo formado por pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que têm amor por almas. Eu conheci o Cauã, ele tinha em torno dos seus 7, 8 anos. Eu comecei a namorar, me envolvi com o pai dele. Ele já tinha outros filhos além do Cauã, mas a gente não era próximo. Eu não tinha proximidade com os filhos dele, que é o Cauã e os outros 2 filhos. E ao conhecer a Vinde, conhecer os Reuels, me aproximar do Senhor, eu tive a aproximação com a família do meu marido, que hoje é meu atual marido, e nós hoje conseguimos sair em família, ter convivência em família, que a gente não tinha antes. Hoje a gente tem a proximidade, hoje a gente viaja, a gente faz passeios em família, a gente consegue ter almoços em família, ter mais união. Hoje a gente é mais próximo, a gente tem mais comunhão juntos. Eu era uma pessoa sozinha, eu tinha amigos, mas eu em casa eu sempre estava sozinha. Eu sempre buscava lugares com pessoas, mas mesmo assim eu sempre se sentia sozinha. E quando eu recebi um grupo na minha casa, eu percebi que eu estava no meio de pessoas, mas que eu não estaria sozinha. Eu teria sempre alguém lá comigo. Hoje eu sou uma pessoa mais calma, sou uma pessoa que eu gosto de ajudar. Às vezes assim, eu tenho ainda preciso melhorar, que eu ainda tenho dificuldade de pedir ajuda, mas mesmo eu com a minha dificuldade de pedir ajuda, eu gosto de ajudar. Hoje eu sou uma pessoa que eu quero estar mais próximo de pessoas que eu amo, que antes eu ainda me sentia sozinha, hoje não mais. Hoje eu já estou próxima, eu gosto de saber, eu gosto de ajudar, eu gosto de participar das coisas.
Hoje eu me sinto uma pessoa mais amada. Eu não só amo, hoje eu me sinto mais amada. Eu quero hoje, pela graça do Senhor, eu quero alcançar com meu testemunho, eu quero alcançar mais frutos para o Senhor. Hoje eu oro, eu intercedo pelas ex-mulheres do meu marido, as mães dos meus enteados, e eu tenho fé que elas estarão aqui vivendo o que eu vivo hoje. E que eu quero a nossa família, eu quero a união de todos nós juntos. E eu tenho certeza que juntos nós faremos história. Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Cat e eu sou fruto do Reuel desde 2022. Eu era uma menina totalmente depressiva, né? Eu vivi uma crise muito de ansiedade, eu tinha muita raiva, pedia muito para morrer, né? Eu desejava muito a minha morte e foi várias noites assim. E por mais que eu já vinha de outra congregação, cresci no berço evangélico, mas eu não tinha conhecido Jesus de fato. Eu só conhecia ele de ouvir falar. E eu lembro que numa quinta noite, meu primo me convidou para ir pro Reuel. O céu tava laranja. Eu lembro que eu me arrumei sem esperança nenhuma, porque eu achava que era mais uma célula. E lá eu encontrei o meu amado. E foi onde reacendeu uma chama em mim. Foi onde eu fui curada, né? Claro que teve uns tempos ainda, mas o meu primeiro impacto no Reuel foi quando eu recebi o abraço do meu amado. Eu vou chorar, gente. O Reuel, pra mim, naquele dia, foi como se o próprio Deus marcou encontro comigo. Por isso que, na maioria das vezes que eu encontro alguém e explico a visão, eu sempre falo que o Senhor prepara aquele dia pra pessoa. E naquele dia eu fui sem esperança, como eu falei, e quando eu pisei lá eu senti um ambiente diferente. É como se o próprio Jesus tivesse preparado aquilo ali pra mim. É como se ele tivesse falado, me lembrado da minha identidade como filha. Hoje eu sou uma menina curada, hoje eu consigo abraçar outras pessoas e profetizar a cura para a vida delas. Hoje eu consigo amar essa visão de fato na prática e a minha vida foi transformada. E eu olho para mim em 2021, 2022 e eu vejo o quanto vazio eu era. Por mais que eu tinha tudo, minha família, meus amigos da escola, mas eu via que faltava o principal, que era Jesus no centro da minha vida. E hoje ele tá na frente assim do trabalho, e amar essa visão na prática é muito lindo. Porque o Reuel não é só uma quinta-feira, não é só entrando mais em um lar. O Reuel é o amor de Jesus na prática. É a gente saber que tem vezes que a gente vai entrar em lar de pessoas da igreja, mas que são feridas por pessoas, por pastores, e a gente levar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro simples evangelho, né, que é Cristo. Então, hoje, acompanhando de perto tudo que trabalho, né, da Dai e do Alex, eu consigo ver o quanto é gratificante fazer parte dessa família, né, porque o Reuel pra mim é família. Então, tá na linha disso, pra mim, é levar o amor de Jesus na prática. É entender que nunca pra mim vai ser só uma quinta-feira, nunca eu vou abraçar só uma pessoa ali, sempre vai ter uma história atrás dessa pessoa. Porque um dia alguém me abraçou e hoje Deus me deu o privilégio de abraçar essa pessoa também. Oi, me chamo Reinaldo, tenho 20 anos e sou fruto do Reuel desde 2025. Bom, antes do Reuel, da igreja propriamente dita, eu era uma pessoa que fumava, passei 4 anos fumando, também ingeri bastante álcool, comecei a beber bem cedo, desde os meus 14 anos. E, bom, era uma situação bem decadente, né? Assim que eles chegaram lá em casa, já tive uma sensação diferente, né? Primeiramente, o Reuel não era para ter sido na minha casa, ele foi já adiado uma vez, depois nesse dia era para ter sido um Reuel na rua, que, né, pra quem tá vendo o vídeo e não sabe, a gente também pratica o Reuel na rua, que, mano, é muito bom, recomendo bastante. E, bom, assim que chegaram lá em casa, eu não ia participar, por causa que o meu contato diretamente com a igreja já não era lá dos melhores. Passei bastante parte da minha vida na igreja, só que eu me distanciei num período ali. Só que assim, no momento que eles chegaram, eu me senti acolhido, me senti abraçado, coisa que eu nunca encontrei em nenhum vício, nunca fumando, nunca bebendo, algo que nunca senti dentro de um círculo tão bom quanto foi nesse Reuel. E foi a primeira vez na minha casa, depois a segunda vez foi na casa da minha irmã, e assim, nessas 2 vezes eu consegui sentir a presença do Espírito Santo, eu consegui sentir
Deus se aproximando cada vez mais de mim, e isso eu consegui me sentir completo, como se eu não precisasse de mais nada, como se aqueles vícios não fossem mais nada para mim. Antes desse Reuel lá na minha casa, todo mundo da minha família era do mundo, escutava música do mundo, praticava coisas do mundo, nada que agradava a Jesus. E aí depois desses dias, depois desse Reuel que foi acontecendo, para quem não sabe, tem 2 meses somente que eu tô vindo para a igreja, mas assim são meses abençoados, estão sendo muito, muito bom mesmo. E, bom, é muito legal ver a transformação, não só minha, como da minha família inteira, né? Por exemplo, minha mãe já tá na igreja, minhas irmãs, todo o meu vínculo familiar, eles já estão participando de alguma fase, de alguma dinâmica de dentro da igreja. O que é muito gratificante poder ver isso, né? Principalmente, vamos supor, minha mãe mesmo, que ela estava bastante tempo sozinha em casa, quando a gente ia trabalhar. Agora ela consegue ter um vínculo a mais com pessoas, conversar mais. Eu acho muito legal isso, porque ela fica mais feliz de uma maneira no geral. E que se elas estão bem, eu também estou bem. Poderia dizer assim que o Reinaldo de 2 meses atrás simplesmente não existe mais. Realmente é como a gente já viu na Bíblia, né? E eis que tudo que se fez novo, o que é muito interessante, né? Porque é assim que você deixa os seus pecados para trás e assume uma posição de não, beleza, agora eu vou mudar, eu quero um destino melhor para mim, quero um destino melhor para minha família. E é aí que você percebe que o Evangelho de Jesus Cristo é justamente isso, que ele prega a mudança nas pessoas. Eu me sinto alegre na verdade, agraciada de fazer parte de tudo isso, de olhar para trás e ver o tanto que a gente semeou em oração, que a gente trabalhou, o tanto de casa que a gente entrou, o tanto de famílias que a gente orou, o tanto de pessoas. Quando eu olho para essa proporção, para esse tanto de Reuel, eu vejo líderes que foram alcançados dentro do Reuel com a vida destruída e que hoje são líderes, e eu só tenho gratidão de participar de tudo isso, a Deus. Eu diria para vocês o que Jesus, ele diz para os seus discípulos, quando certa feita os discípulos chegam em Jesus e diz: mestre, come. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Vocês dizem que falta 4 meses ainda para a colheita, mas eu digo para vocês que se vocês olharem para as campinas, está pronto para a colheita. Então eu digo para você que está me ouvindo hoje, você que faz parte desse ministério, faz parte de um Reuel, as vidas estão sedentas. O que Jesus estava querendo dizer nesse versículo? A minha comida e a minha bebida é fazer aquilo que o Senhor me enviou a fazer, o que meu Pai me enviou a fazer. E o que meu Pai me enviou a fazer? Salvar pessoas. E não dá para protelar, não dá para dizer que é difícil, não dá para somente frequentar o Reuel na quinta-feira e dizer que ama a visão. Não, nós temos que sentir o que Jesus sentiu. Ele estava dizendo: é muito mais me vale me alimentar do alimento, da vontade do meu Pai, do que qualquer coisa nessa terra. Então, os negócios do céu são pessoas. Então, que os negócios do céu venham a ser os nossos negócios também. Que a gente venha dormir e acordar orando e dizendo: Senhor, como eu posso ser útil nas tuas mãos para alcançar alguém, para levar alguém para o Reuel, para conseguir uma casa. Você pode ser instrumento do Senhor, não depende do seu líder. Não fique somente dependente dele, mas dependa do Senhor e saiba que você pode ser sim um amigo de Deus na vida de pessoas que estão morrendo lá fora.